Obrigada, professor Luiz. Passo então a palavra ao professor Renato para suas considerações. Obrigado pelas considerações de todos. Eu vou tentar responder mais ou menos de forma geral. Tinha anotado aqui, antes do Gabriel perguntar, eu até botei aqui para ele ver que eu não tinha anotado antes, depois que ele fez a pergunta. E responde de certa forma também a questão do professor Zé Luiz, depois eu chego na questão do professor Miles, que me parece e é um ponto central, que é o ponto desse salto. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou nenhum positivista do início do século passado. Sou profundamente consciente do giro cultural, do giro hermenêutico. Sou profundamente consciente, li o Dilthey, li o Heidegger, li o Gadamer, entendo absolutamente que não dá para fugir de algumas coisas. Anotei que, olha, também as ciências biológicas, que é melhor dizer, todas as ciências são objetos culturais. Óbvio, as ciências culturais não são feitas lá em Marte por marcianos. As ciências biológicas, enquanto as ciências humanas são feitas por seres humanos. Todas as teorias da natureza humana são produtos culturais. Óbvio. Eu não, em momento nenhum, quis postular nenhuma objetividade epistemológica, nenhuma. Não dá, pô, li Nietzsche, gosto muito do nosso querido Nietzsche, e tenho a completa noção disso. Me parece que o sentido do que eu quis trazer ficou um pouco deturpado. Não estou aqui advogando que nós devemos buscar nas ciências biológicas, na física, na química, ou qualquer outra ciência dura, uma superação das ciências humanas. O que eu quero dizer é que nós não podemos entender de forma absolutamente separada, apartada do âmbito das investigações dos cientistas das ciências culturais, os resultados daquelas ciências que também são resultados culturais, também têm que ser compreendidos como produtos de cultura, mas não podemos deixá-los de lado só porque são frutos, não são mundos separados, não são mundos diferentes. Aliás, uma coisa que o pessoal adora é a tal da distinção, nature, nurture, o americano adora fazer assim, o que é cultura e o que é natural. Hoje, está mais do que claro que não existe nada. O pessoal pergunta, no ser humano, o que é cultura, o que é natureza, Tudo sempre é cultura, tem aquela. nada. Não existe absolutamente nenhuma cultura que não se desenvolva em uma base biológica, por um ser que é biológico. Toda cultura é feita por algum humano. Se vocês me mostrarem algum objeto cultural que não tenha sido feito por um humano, a cultura não é apartada da realidade dos seres humanos que a produzem, e ao mesmo tempo não existe nenhum ser humano que não se desenvolve no meio cultural, claro, as coisas se brincam, não dá pra gente. Tanto que eu comecei a palestra dizendo, não estou criticando o culturalismo, estou criticando os excessos do culturalismo, que dizem que tudo é cultura. Não dá para separar um e o outro, não dá para pensar nessa dualidade. Não há cultura sem biologia, não há biologia sem cultura. Biologia é cultura. De alta Muito bem, qualidade. o que eu estou querendo criticar é exatamente essa posição radical. Não, quem está sendo extremado que não sou eu estou colocando no meio dele as coisas. Sei profundamente, aliás, a crítica é sempre recorrente, de que, olha, não, você está postulando um positivismo e tal. Não é isso, não é essa a ideia. Não sei se ficou claro, doutor. Não, eu sei, mas a ideia também não é de ser Munchausen no sentido de me tirar do pelo contrário, o Munchausen é a ideia de que o culturalismo quis tirar o homem da própria natureza, se puxando pelos cabelos. Apesar de que eu acho que dizer que nós todos somos seres biológicos somos todos históricos. Somos biológicos, sim. Somos históricos, claro, e a ciência biológica também é histórica. Claro, é cultural, é óbvio, gente, porque eu estou querendo dizer que as críticas não me parecem, e é assim que eu estava tentando dizer. Bom, o professor Marx, e nesse sentido, conciliar Schopenhauer com as neurociências é um problema grave. Não dá para entrar aqui em toda a filosofia de Schopenhauer, mas o Schopenhauer foi um dos grandes críticos do positivismo e dizia que as ciências só podem arranhar a superfície, elas não vão nunca no em si.
né? E vai ser um grande metafísico da vontade, não era à toa, né? Ele comparava descascar uma laranja. Você pode descascar a laranja toda sem entrar no seu exterior. Fazer assim é você explicar o fenômeno, né? E nesse sentido, Schopenhauer teria problemas graves em compreender muito o que está se passando hoje, apesar de eu recomendar a todos a leitura de um filósofo, de um cientista chamado Benjamin Libet, que vem provar cientificamente vários dos insights filosóficos que Schopenhauer teve há 200 anos. É interessantíssimo, depois a gente discute isso. Benjamin Libet, dê uma olhada. Quem acha que tem livre-arbítrio ainda pode dar uma olhada lá no Benjamin Libet, vocês vão ficar assustados, né? Que é livre-arbítrio. Para mim já foi para o ralo há muito tempo, mas isso é outra discussão completamente diferente. Professor Maios, a questão do salário, aliás, professor Zales, eu não pretendo ser cientista, tá? Não quero fazer ciência, eu sou filósofo. Eu só não quero esquecer ou olvidar nenhuma ciência e achar que só uma tem algum status epistemológico superior ao resto. Né? Eu não quero ser cientista de forma nenhuma. Eu sou filósofo, quer dizer, gostaria muito de ser filósofo, concordo. Gostaria, não sei se sou ainda, sou estudioso, um amante da filosofia. Acho que ser filósofo é isso, né? Amar a filosofia. De qualquer forma, professor Maios, a questão do salto, né? Essa é uma questão central, né? E que eu preciso dizer claramente, a questão do professor Maios, se não me engano, é essa. Quando se dá esse salto qualitativo, né? Para mim, professor Maios, não há salto qualitativo. A ideia de salto qualitativo remete à teologia, para mim. É o momento em que a família divina, ou o Espírito Santo, ou sabe sei lá o que, natureza não faz esse salto. Aristóteles, tudo está em relação de causa e efeito, e precisamos explicar o desenvolvimento da racionalidade humana como produto de toda uma história evolutiva. E essa é a minha busca, e vários outros cientistas e filósofos estão buscando isso. Para mim, postular qualquer quebra nessa causalidade remete à teologia. Eu estou aqui no âmbito de uma explicação que não precisa de um Deus ex machina. Bom, dito isso, é explicado de forma perfeita? Já não, de forma alguma. Mas me parece que tanto a consciência humana é produto do cérebro. E o cérebro é um órgão que passou por uma história evolutiva. Da mesma forma que o morcego tem radar, da mesma forma que golfinho é um mamífero, mas que fica horas e horas debaixo d'água sem subir, e tantas outras. Para mim, explicar a consciência é tão difícil, tão fácil quanto explicar os sonares dos morcegos. São todos processos de forças evolutivas. É claro que é tão maravilhoso que a gente reluta em dizer isso, e a gente gostaria muito de ter uma essência outra. Pô, é tão triste, né? Uma ferida narcísica, né? Putz, mas eu sou só mais um animal que passou por um processo evolutivo, que me deu uma coisa tão maravilhosa que é a consciência, que a gente, né, que produz Mozart, que produz Goethe, que produz ciência, que produz tanta coisa, né? E a gente reluta em buscar, e a gente quer encontrar algo de maravilhoso, de mágico, mas infelizmente a ciência, na verdade, está desencantando o mundo mesmo. Tem um poema lindo que agora eu esqueci de quem que é, que dizia de como o mundo ficou mais feio, menos mágico, depois que nós descobrimos que o arco-íris é só refração da luz. Paramos de buscar um pote de ouro lá no fundo, quem passava embaixo mais não mudava de sexo, aquela coisa misteriosa. Mas infelizmente nós precisamos entender que essa busca dessa explicação mágica e esse desencantamento que a ciência traz no mundo, ela tem que ser entendida na sua beleza própria, né? Depois de Galileu, nós deixamos de ser o centro do universo, o Júpiter passou a ter lua. Depois de Darwin, nós somos mais um animal, e não é explicado como é que os animais mudam. É triste, mas Galileu passou e Júpiter continua sendo Zeus. Zeus Pater. Bom, mas desculpa, gente, eu me alonguei um pouco, mas a ideia é essa. Eu não vejo salto, professor. Eu não posso, busco realmente tentar explicar tudo sem saltos, e acho que não são necessários saltos. Obrigado. Intentaré dar respuesta a todos casi a la letra, porque de alguna manera todas las preguntas están un poco interrelacionadas, sobre todo desde la perspectiva en la que yo planteo. Empezaré por Sergio, porque no le voy a poder responder la pregunta. Primera,
porque la respuesta sería para no un coloquio, sería para unos cuantos seminarios. Y después porque no estoy de acuerdo en el planteamiento. Creo que la diferencia que hay entre las primeras tribus y luego los siguientes civilizaciones es una cuestión de percepción. Se produce la misma revolución, solo que la percepción del tiempo y el espacio es diferente. Aquí tiene mucho que ver con nuestra percepción del tiempo y espacio lineal, mientras que hay culturas y civilizaciones que tienen una multiplicidad de planos de espacio y tiempo. Por tanto, ahí tendríamos que trabajar dos puntos y dos medidas totalmente diferentes. Dejando eso aparte, que nos abriría un debate muy amplio, tan revolucionario fue el fuego como lo ha sido Internet. Lo único que las consecuencias y la percepción de las mismas en tiempo son diferentes. Y lo dejaremos para esos debates y seminarios porque da mucho de sí. A ver, ¿tecnología y biología ponen cerco a la cultura? Jamás. Yo he empezado diciendo que entiendo cultura como toda aquella transmisión de información que no es genética. Por tanto, todo es cultura. Absolutamente todo. Hasta el punto de que sin ella... Sí. Hasta el punto de que sin ella la especie no es viable. A ver, la cultura y la tecnología, así como la biología, tienen una nueva posición emergente en cuanto a lo que es la mente, la filosofía, el pensar, la inmortalidad, en una corriente de pensamiento que también es un poquito peligrosa de abordar, que es el transhumanismo. Mediante la unión de la tecnología y la biología se pretende que el alma, el espíritu, se perpetúe inmortalmente. De alguna manera, devenimos en Dios antes de ser humanos. Hay que conjugar eso de mejor manera. La verdad es que si no, el ser humano tal cual está configurado ahora mismo es totalmente inviable, insostenible para el planeta. Por tanto, o hacemos ese consenso entre ciencia, tecnología y cultura y devenimos una nueva forma de usar todos los instrumentos, o desapareceremos literalmente. Esa es de momento la perspectiva. Gracias. Darei prosseguimento à última atividade dessa tarde e pediria ao professor Renato César Cardoso, então, que assumisse a presidência da mesa, e já de pronto convoco os professores Gonçalo Maia, professor José Luiz Borges Horta, professor Hilder Miranda Costa e professor Marcelo Gonçalves.